Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa quarta aula sobre contabilidade geral. Conforme falamos na última aula, nesta aula iniciaremos então falando sobre um exercício prático de contabilidade, ok? Vamos lá, o primeiro fato contábil. Subscrição do capital no valor de 100 mil, sendo 80 mil em cheques depositados na conta bancária da empresa e 20 mil entregues em dinheiro ao tesoureiro, ao caixa, ok? Então nós vamos ficar como? Aqui no passivo, nós vamos registrar no PL um capital de 100 mil. Esse capital, aqui ele está com crédito. O débito vai para o lado esquerdo, o crédito do lado direito, ok? O débito então vai 20 mil para caixa e 80 mil para banco. Débito em banco, débito em caixa, crédito em capital, ok? E assim, o total do ativo, somando caixa e banco, 100 mil, e o capital subscrito, 100 mil, ok? Esse foi o nosso primeiro fato contábil. Vamos ao nosso segundo fato contábil. Aquisição de instalações no valor de 20 mil, sendo 30 mil em cheques depositados e 70% a prazo, ok? Então vamos lá, vamos tratar caso a caso. Eu adquiri instalações, máquinas, vamos dizer assim, 20 mil, ok. Então eu dou um débito em instalações de 20 mil. 30% disso é em depósito, em cheque, ok? Então, 30% de 20 mil, 6 mil. Então, 6 mil eu vou fazer um crédito na conta caixa. Ela vai reduzir, 6 mil. Ela estava 80, vai reduzir 6, vai ficar 74. E os outros 70% eu vou registrar em duplicatas a pagar, ok? Ou contas a pagar, como queiram. Ou financiamento, enfim. Mas aqui não foi um financiamento, foi só que eu vou pagar a prazo, 70% não está especificando. De qualquer forma, coloca lá, duplicatas a pagar, 14 mil. Com isso, você somou, do lado esquerdo no débito 20 mil, abateu 6 e do outro lado você colocou 14. Então, tanto o ativo quanto o passivo, eles subiram 14 mil, ok? Conforme o débito e o crédito, sempre na partida dobrada, ok? Muito bom. Vamos lá, o nosso terceiro fato contábil. Terceiro fato contábil, compra de mercadorias no valor de 40 mil, sendo 50% pagos em cheque e 50% a prazo. Novamente, 40 mil, nós vamos colocar débito de mercadorias, 40 mil, ok? E crédito, 50% no cheque, ok? 50% de 40 mil, 20 mil. 20 mil em cheque e 20 mil lá em fornecedores, ok? Do outro lado, no passivo. Então, eu dei um débito de 40 mil em mercadoria, um crédito de 20 mil em bancos, que reduziu a conta, e um crédito também em fornecedores no passivo, perfeito? E dessa forma, somando tudo, o lado esquerdo, que é o ativo, quanto o lado direito, que é o passivo, totalizaremos 134 mil, ok? E assim vão acontecendo sucessivamente todos os fatos contábeis. Vamos sempre débito e crédito, ok? Vamos ao quarto fato contábil. A aquisição de um veículo para uso da empresa por 50 mil, sendo 20% pagos em cheque e 80% financiados, ok? Muito bom, então nós demos um valor do veículo é 50 mil, eu dou um débito de 50 mil lá nos ativos, ok? Onde eu registro bens e direitos. Então, o automóvel é um bem, eu registro lá 50 mil. 20% pago em cheques, 20% de 50 mil, 10 mil, ok? Eu vou abater também, dando um crédito na conta banco. Ela vai reduzir mais um pouco. E o restante, o que faltar, os outros 40 mil, eu vou colocar lá. Financiamentos a pagar, 40 mil, ok? Vai para o meu passivo. Débito no valor de 50 mil, crédito de 10 mil no caixa, crédito de 40 mil, financiamentos a pagar.
estou registrando todos os fatos contábeis e equilibrando o ativo e o passivo, que vão agora a 174 mil. Perfeito? Vamos então ao nosso quinto fato contábil, pagamento em cheque de 50% do débito referente à compra de mercadorias, ok? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pagar, né, as mercadorias que eu comprei 50%, muito bem? Então eu vou pagar 50%, vai abater da conta banco, não é? Ele vai ser um crédito. E o débito, onde vai? O débito é despesas, não é? Você vai colocar essa mercadoria no custo de mercadoria vendidas, não é isso? Não, perdão, peraí, vamos rever aqui, que ficou confuso até para mim. Um segundo. Então, na verdade, não tem nada a ver o que eu falei. Voltando aqui, vamos voltar. Quinto fato contábil. Pagamento em cheque de 50% do débito referente à compra de mercadorias. Então, se eu paguei, o que eu vou fazer? Um débito em fornecedores, que era uma conta que eu tinha em aberto, ok? Paguei os outros 50% agora, né? Não aqueles primeiros que eu já havia pago. Metade eu já havia pago e fiquei com metade para pagar depois. Paguei agora 50% daquilo que eu devia. Então eu dou um débito em fornecedores, reduzo lá, eu tinha um crédito de 20 mil, fico apenas com um crédito de 10 mil, ok? E dou um débito na conta e dou um crédito também na conta banco, né? Eu vou fazer o débito no passivo, no fornecedores, vai reduzir. E vou fazer um crédito na conta banco que também vai reduzir, ou seja, eu estou reduzindo dos dois lados. Estou reduzindo a minha conta banco, porque eu tirei 10 mil e paguei uma dívida, reduzindo uma dívida que eu tinha de 20 mil. Vou ficar apenas com 10 mil, ok? Débito e crédito, débito e crédito. Dessa vez eu dei o débito no passivo e o crédito no ativo, ok? Na conta banco, perfeito? Se montar os razonetes, vocês vão fazendo por razonete, vai ficando mais fácil de ir construindo o exercício, ok? Aqui nós estamos mostrando o raciocínio. Vamos lá. Sexto fato contábil, aquisição de um imóvel com loja e 2 salas independentes por 200 mil, sendo 10% de entrada em cheque e o restante por meio de um financiamento obtido de uma instituição financeira. Muito bem. Então, o imóvel 20 mil, eu dou um débito lá em bens e direitos, ok? Um imóvel, né, de 200 mil, dei um débito, eu tenho que dar um crédito também de 200. Só que eu sei que 10% eu paguei em cheque. Então, 20 mil eu paguei em cheque, eu vou reduzir, eu vou dar um crédito de 20 mil na conta de banco, que tinha 34, ficou 14, ok? E vou dar outro crédito para complementar o que falta dos 200 mil, de 180 em financiamento a pagar, ok? Do imóvel, financiamento imobiliário. Então eu equilibro novamente o ativo e o passivo, perfeito? Sétimo fato contábil, né, a venda das 2 salas sem lucro contábil. Então nós vimos lá em depreciação, né, o que é lucro contábil e o que é valor contábil e o que é valor do bem, não é? Então, se eu não tive lucro contábil, eu vendi pelo mesmo valor que eu comprei, 40 mil. Para receber 50% em 30 dias e 50% em 60 dias, com a emissão pelo comprador de notas promissórias. Muito bem. Então, o que você vai fazer? Se você ler, né, vamos acompanhar o raciocínio. Vendi 2 salas por 40 mil, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um crédito nos imóveis, porque ele está reduzindo. De 200 mil, eu estou tirando 40 mil, não é? Eu vou ficar com 160 mil. E para onde vai esse débito? Se eu dei um crédito, eu preciso dar o débito. 50% em 30 dias, então eu vou colocar títulos a receber 40 mil aqui. Porque tanto faz, né? Tanto em 30 dias ou em 60 dias, ele vai para a mesma conta de títulos a receber, ok? E aí eu continuo com o mesmo valor, equilibrando dos dois lados, tanto o ativo quanto o
passivo, ok? Vamos ao oitavo fato contábil, não é? Um recebimento de 20 mil em depósito bancário, referente à primeira parcela da venda das salas. Então, quando eu faço isso, eu eu dou um débito lá na conta banco de 20 mil e um crédito nos títulos a receber. Eu reduzo, onde eu tinha 40 mil a receber, agora eu só tenho 20, ok? Conforme nós vimos lá, um fato modificativo, não é? Permutativo apenas, né? Trocando apenas de uma conta para a outra do mesmo lado, sem nenhum lucro ou prejuízo, ok? O nono fato contábil, a venda de 50% do estoque de mercadorias com 100% de lucro e isenção fiscal total, recebendo 30% em cheque e o restante a prazo, ok? Essa isenção aqui é somente para a gente calcular de forma mais simples. Aqui estamos fazendo o mais simples possível, somente para o nosso entendimento. Mas nós aprendemos lá como que temos que fazer as contas de recuperação de impostos, ok? Entradas, pagamentos menos recebimentos, e aí nós vamos ver o quanto nós temos que pagar de imposto, ok? Muito bom, mas é também uma conta de crédito e débito igual, débito e crédito como todas as outras, não muda nada. Aqui é apenas só para ficar mais simples. Então, a venda de 50% do estoque de mercadoria, ela é o quê? Eu tinha 40 mil de mercadoria, eu vendi 50%. Se eu vendi 50% com 100% de lucros, eu vendi 40 mil, ok? Só que eu recebi 70%, né? Eu recebi 30% em cheque e o restante a prazo. Então, os 30% do 40 mil são 8 mil, não é? Ele vai aqui, ó, para banco, não é? Esse 40% de 40 mil, 50% são venda de 50% do estoque. O estoque era 40 mil, se eu vou receber 30%, 6 mil, perdão. 6 mil vai para banco, ok? Onde eu tinha 40 mil, ele sobe, eu tenho um débito na conta banco e eu tenho um crédito e o restante 30% a prazo. Eu tenho um crédito em contas a receber, ok? É isso, é venda de 50%, eu dei um débito na conta banco, eu dei um crédito de 20 mil na mercadorias, uma receita, não é? Porque aí nós já estamos falando de DRE, de demonstração de resultado, ok? Então, a receita, ela é um crédito, não é? Então, eu vou dar um crédito na receita, vou dar um débito de custo de mercadoria vendidas, ok? No DRE, e vou complementar o contas a receber com aquilo que eu ainda não recebi, que são os 30% que foi em cheque aqui, que eu vou somar na contas a receber. Então, eu tenho aqui dois débitos, né? O custo de mercadoria de vendidas e as mercadorias, e tenho dois créditos, ok? Essa razão não aparece aqui porque é uma conta de resultado. Como nós estamos falando de balanço patrimonial, só aparecem as contas patrimoniais. A conta de receitas e despesas, ela não aparece no balanço, ok? Você tem que fazer ela lá no livro razão, lá no livros, né, onde você vai apurar o DRE, ok? O demonstrativo de resultado, né? Que também é obrigatório, perfeito? Que já a gente já demonstrou como calcula, então aqui é só você calcular, colocar a receita de 40 mil, né? O custo de mercadoria vendidas de 20 mil, você vai ter 20 mil de lucro, ok? Lucro bruto, não é? Esse lucro bruto, nós já estamos colocando aqui, então, o que já foi para banco e o que vai para contas a receber, perfeito? É uma operação apenas de dois débitos e dois créditos. Receitas e despesas e contas a receber e mercadorias, perfeito? Então, dessa forma, a gente fecha, não é?
o balanço, né? E aqui temos mais uma observação. No balanço anterior, apenas registramos a receita e a queda da conta estoque, uma vez que vendemos 50% do estoque. Então, somente para demonstrar lá no DRE como ficaria, né, o estoque vendido de 50% de 40 mil, a um custo, né, um custo de mercadoria de 20 mil. Se eu tive 100%, né, 50% de 20 mil, né, eu vou ter uma receita de 20, ok? 50% de 40 são 20, então eu tive 20 mil de lucro. O valor da receita é 20, o valor do custo de mercadoria vendida é 20, o valor da receita é 40, receita bruta, ok? Então tivemos de lucro bruto 40 mil, somente para demonstrar aqui o cálculo que fizemos na conta anterior, ok? Então, nós vimos também lá a forma de recebimento da receita. Era 40 mil, 12 mil à vista e 28 a prazo. Então, nós fomos voltando lá no nosso balanço, ele ficou lá com contas a receber de 20 mil e somou os 13 mil em cheque aqui na conta banco, né? Porque essa conta antes, ela era 34, ela foi para 46 exatamente por causa disso. E o contas a receber, ele era 0, né? Porque eu tinha títulos a receber, que era da venda lá das salas, não tem nada a ver com a contas a receber. Aqui eu vou permanecer com os títulos a receber de 20 mil e vou criar um contas a receber de 28 mil, ok? Então aqui somente explicando, não é? Passando passo a passo todas essas operações, perfeito? Muito bom. Então vamos ao nosso 10º fato contábil, que é o pagamento em dinheiro de despesas administrativas e comerciais, no valor de 7 mil as administrativas e 3 mil as comerciais, ok? Respectivamente aqui é para explicar isso. Muito bom, então despesas também é conta de resultado, ela não aparece aqui, ela apenas abate, né, do valor das empresas, das receitas. Como nós estamos falando aqui que é à vista, dá para a gente abater diretamente, ok? Então aqui, ó, pagamento de despesas em dinheiro. Em dinheiro eu estou tirando do caixa, não é isso? Então se o meu caixa era lá 20 mil, eu tinha no caixa aqui na conta ativo 20 mil, muito bem. Como eu estou pagando agora esses 10 mil, não é? Eu vou retirar esses 10 mil da conta caixa. Ele vai despesas, débito em despesas e crédito na conta caixa, que reduz lá, né? Crédito no caixa reduz o caixa, ok? Porque o caixa é uma conta devedora, é uma conta de débito, perfeito? Muito bom. E assim, praticamente, continuamos fazendo o balanço, não é? Terminamos o balanço e vamos então fazer a apuração lá que nós falamos do DRE, o resultado, né? O demonstrativo de resultado do exercício. Então, conforme nós falamos lá, a receita bruta, 40 mil. Como nós falamos que era livres de impostos, né? Não temos, né? Era isenção de imposto total, não temos nada de imposto para abater, nem de deduções, devoluções e outras coisas. A receita líquida, então, é 40 mil. O custo das mercadorias vendidas, 20 mil. Ficou um lucro bruto de 20 mil. Colocamos as despesas que falamos lá, despesas administrativas e despesas comerciais, 10 mil. O lucro líquido ficou 10 mil, perfeito? Quando nós fazemos isso, nós levamos o lucro líquido, não é? Nós vimos lá que a conta de lucros ou prejuízos acumulados, se ela for negativa, ela será mantida no PL. Se ela for positiva, ela vai para ou reservas, não é? Ou pagamento de dividendos, ou vai para o capital da empresa. Ela vai ser todo lucro, né? Ele tem que ser distribuído. A conta lucro líquido, ou ela fica zero, ou ela fica ou ela é distribuída, ou ela fica negativa, não é? Negativa pode ficar, lucros e prejuízos acumulados, negativo para o próximo exercício você levar em consideração. Mas no exercício, se tiver lucro positivo, ele tem que ser ou diluído em reservas, não é? Reservas de capital, reservas
as reservas obrigatórias, né, reserva de lucro, e aí você vai, o que sobrar, pagar dividendos, não é? Ou você vai registrar os dividendos lá no passivo, não é? Ou vai reduzir o ativo pagando à vista, né, do caixa ou do banco, perfeito? De qualquer forma, o nosso balanço fechadinho ficaria dessa forma: conta caixa 10 mil, banco 46, duplicatas os 28, mercadoria sobrou só 20, títulos a receber, que são as salas, lá temos 20, instalações, né, temos ainda 20, que são as máquinas, os equipamentos, o veículo, e os imóveis, né, com o valor aquilo que a gente não vendeu, que ficou com a gente. E do outro lado ainda devemos, né, no passivo 10 mil para fornecedor, devemos 14 mil, né, para duplicatas a pagar, devemos o financiamento do veículo 40 mil e o financiamento imobiliário 180 mil. Com isso temos ainda um capital de 10 mil, o lucro líquido veio para cá, 10 mil eu poderia, se eu fosse distribuir ou somá-lo ao capital, eu levaria, né, somando ao capital, ficaria aqui com 110 e levaria esse dinheiro para o caixa, perfeito? Mas é só para demonstrar aqui o equilíbrio, não é? Como fica então, ó, o ativo vai ficar com 354, o passivo 244 e o patrimônio líquido 110, conforme falamos, para o equilíbrio do balanço patrimonial, perfeito? Somente uma demonstração aí de passo a passo de como o que é conta patrimonial, o que é conta de resultado e como você vai fazendo os débitos e os créditos. Temos ainda mais um exercício para fazer, portanto esse aqui fica apenas explicativo para que a gente possa entender melhor o que nós vimos da matéria até aqui, tá bem? Muito bom, então até aqui eu agradeço, voltamos na nossa quinta e última aula. Talvez tenha ainda mais duas porque tem o exercício para fazer, mas vamos ver se dá tempo de fazer numa aula só, perfeito? Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até mais.